Olá, terceiro ano, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na nossa última aula, a gente começou o capítulo 23.4 falando de sistema endócrino. Vemos todas as glândulas e seus principais hormônios. E hoje, na aula de hoje, a gente vai falar sobre o controle da temperatura corporal. Para isso, eu peço que você pegue o seu livro 360 de Biologia e abra aqui na página 790, aqui embaixo a gente vai conversar sobre isso, né? A gente está falando aqui como que o corpo controla, né, todas as suas ações, funções, né, seu metabolismo. E falando de metabolismo, a gente tem que lembrar que as enzimas atuam, né, dentro do nosso corpo, acelerando, né, a velocidade da reação e diminuindo a quantidade de energia necessária para que essa reação ocorra. Mas a gente tem que lembrar que as enzimas elas atuam com temperaturas ótimas. Então, temperaturas muito elevadas desnaturam as enzimas e elas perdem a sua capacidade de atuar. E temperaturas muito baixas, essas enzimas ficam inativas. Então, é muito importante que cada ser vivo consiga ter algum mecanismo para regular a sua temperatura, para controlar, para fazer a manutenção da temperatura corporal, tá? Para quê? Para que as enzimas tenham a sua atuação adequada, né? Aquela atuação da temperatura ótima. Então, gente, antigamente a gente falava em animais pecilotérmicos e homotérmicos, porque os pecilotérmicos era aquele que a temperatura varia, e daí os homotérmicos era aquele que a temperatura corporal era constante. Mas isso não é muito bem aplicado nos dias de hoje, por quê? Porque a diferença em si tá da onde que o animal obtém o seu calor, obtém a sua energia na forma de calor, né? Então hoje a gente vai classificar esses animais em animais ectotérmicos, ecto-externo, então que eles obtêm a sua fonte de calor no ambiente, em algo externo, não é deles próprios. E nos animais endotérmicos, endo-interno, que eles produzem o seu próprio calor, é uma geração interna de calor. Então, olha, a gente pode ver aqui na página 791, exemplo aqui, né, um réptil, como que dependendo da temperatura do ambiente, a temperatura do corpo dele varia, sempre próxima à temperatura do ambiente, certo? Já que um mamífero, a gente tem então que o mamífero, independente da temperatura do ambiente, mantém a sua temperatura constante. Por quê? Porque depende do calor, da onde que está gerando esse calor. E no caso dos mamíferos, eles não dependem do calor do ambiente, não obtêm esse calor do ambiente, né? É uma geração interna. E independente de quem seja esse animal, ele precisa de ajustes comportamentais. Então, no caso do réptil, por isso que a gente vê o réptil vai para o sol, vai para a sombra, vai para o sol, vai para a sombra, para controlar a sua temperatura, ok? Além disso, a gente sabe que na respiração celular aeróbia, menos da metade da energia da glicose, na verdade, vira ATP. A maior parte da energia liberada pela glicose se transforma em calor. E a questão, gente, é que no caso de mamíferos e de aves, por ter então pulmões com grande área de trocas gasosas, uma circulação dupla e completa, então efetiva, né? A gente vai ter que todas as nossas células vão receber um suprimento de oxigênio adequado e daí então consegue fazer a respiração celular aeróbia, né? A taxa do metabolismo da gente vai ajudar a controlar então a nossa temperatura de acordo aí com o ambiente. Então, em ambientes muito frios, nossa taxa metabólica aumenta. Para quê? Para que chegue mais oxigênio nas nossas células, faça mais respiração aeróbia, gere mais calor e esse calor seja mantido dentro do nosso corpo. E no caso de ambientes que estão mais quentes, vai diminuir a nossa taxa metabólica, né? Quando tá calor, a gente fica mais assim, tranquilo, relaxado, tá diminuindo a nossa taxa metabólica. Por quê? Para que a gente não faça tanta respiração aeróbia e não gere mais excesso de calor ainda, tá bom? E se a gente está falando em regular taxa de metabolismo, a gente está falando de hipotálamo, gente. O hipotálamo, né, este hipotálamo hipófise, vai fazer essa regulação. Por isso que a gente estuda isso aqui dentro desse capítulo, ok? Então, no nosso hipotálamo, a gente tem o centro termorregulador, que vai ver qual que é
a temperatura do nosso sangue, porque a temperatura do nosso sangue reflete a temperatura do nosso corpo, e é assim que ele vai saber, a gente está precisando resfriar o nosso corpo ou aquecer o nosso corpo, precisa aumentar o metabolismo ou diminuir o metabolismo. Cada espécie tem a sua temperatura basal, que a gente fala, né? No caso de aves e mamíferos que conseguem controlar essa temperatura e manter constante. No caso de seres humanos, nossa temperatura basal é de 36,7 graus Celsius, ok? Que a maior parte das nossas enzimas funcionam aí com temperatura ótima, aí nessa temperatura. E como que a gente faz então, né? Quais são os nossos mecanismos de termorregulação? Temos mecanismos inespecíficos, como por exemplo, o elevado calor específico da água. O que isso significa? Que a água ela perde ou recebe muita energia térmica sem que sua temperatura varie muito, né? Então, como a gente é feito basicamente de água, o nosso corpo tende a ter uma temperatura mais constante, tá? Então, a água funciona aí como um amortecedor térmico. E nós também já vimos que aves e mamíferos têm uma camada de gordura abaixo da pele, né? Essa camada de gordura funciona como isolante térmico. O calor que foi gerado dentro do nosso corpo tem dificuldade de ser dissipado para o ambiente. Se ele enfrenta essa resistência, a gente está mantendo o calor dentro da gente, tá bom? E também tem mecanismos específicos de adaptação, tanto ao frio quanto ao calor. No caso de adaptações ao frio, a gente pode ver respostas comportamentais. Os animais, nós também, quando estamos com frio, a gente se encolhe, né? Então, a gente se encolhe, a gente está tentando diminuir aí a superfície de troca de calor com o ambiente. Além disso, a gente tem contração das arteriosas da pele, então não vai passar tanto sangue, né, na nossa superfície corporal, isso vai diminuir a nossa troca de calor com o ambiente. A gente tem contração de músculos eretores do pelo para ter o eriçamento dos pelos e daí ter aquela camada de ar que vai manter a gente mais quente. No nosso caso, a gente não tem muitos pelos, né? Mas em aves e mamíferos isso aí vai funcionar, né? No caso das aves, as penas, né? Tem músculos que chegam a tremer mesmo, né? Tremer para gerar energia aí, nos aquecer. E o aumento da geração de calor pode ser conseguido sempre com o aumento da taxa metabólica, que daí vai ser mecanismo hormonal, tá bom? E já a adaptação para o calor, também temos hábitos comportamentais. No nosso caso, a gente veste roupas leves, liga um ventilador, né? Reduz a nossa atividade, o tônus muscular, os músculos ficam mais relaxados. Vasodilatação para que mais sangue chegue na superfície corporal e a gente consiga trocar mais calor com o ambiente. Alguns animais chegam a ter uma maior frequência respiratória, como é o caso dos cães, que eles ficam arfando, né? Porque eles conseguem fazer grande troca de calor aí através da respiração. E no nosso caso, temos glândulas sudoríparas que secretam o suor. E daí o suor na superfície da nossa pele, se tiver muito calor, o suor, a água não evapora e daí a gente troca calor com a água. E se tiver mais seco o ambiente, esse suor evapora, então fazendo com que a gente também tenha uma perda de calor durante essa evaporação. E é claro, o controle da taxa metabólica, que se mantém sempre baixa quando nós estamos com calor. Por isso que quando a gente está com calor, a gente fica mais molengo, né? Mais assim, preguiça, sonolento. Por quê? Porque a nossa taxa metabólica está lá embaixo, se mantendo basal para não aumentar ainda mais a nossa temperatura. Pessoal, eu peço que vocês façam a tarefa do livro, as atividades, e a gente se vê na nossa aula online. Até mais. Tchau, tchau.